Muito bem. Então, hoje estamos retornando aí aos nossos estudos da Bhagavad Gita, do ponto onde a gente parou. A gente está aí para o finalzinho do capítulo 5. Tá? Então, depois desse período de recesso, como eu falei para vocês, eu estive na Índia agora, né? E depois a gente vai compartilhando um pouquinho mais as experiências, mas deu para dar uma boa recarregada aí em termos de estudos e imersão cultural, né? Dentro dessa tradição védica. Então a gente vai dar sequência ao estudo do ponto onde a gente parou. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui já no ponto. Só um pouquinho que eu vou achar o arquivo agora. Só um minutinho, gente. Peraí. Aqui. Ok. Então confirmem para mim se eu não estou errado. A gente parou nesse verso número 20 do capítulo 5. Alguém tem isso anotado? É isso mesmo, Fátima? Tá, tá legal. Então, dentro dessa passagem, tá? Mais ou menos daqui até o final desse capítulo, Krishna vai falar sobre a, o prazer espiritual, tá? Vamos colocar dessa forma. Então, ele traz essa ideia de que existe um tipo de satisfação espiritual que é distinta das satisfações egóicas ou das nossas satisfações físicas e sensoriais. Tá? E Krishna, ele vai trazer aqui a importância, né, da gente se direcionando ao longo da vida para esse prazer espiritual, até mesmo como uma forma de equilibrar, tá, de moderar a nossa relação com os prazeres físicos e egóicos, porque esses prazeres físicos e egóicos, se eles forem vividos de uma maneira excessiva ou exagerada, né, eles podem ser danosos para a nossa vida. Então, Krishna, de uma certa maneira, ele contrapõe, né, essa relação entre o prazer espiritual e os prazeres físicos e egóicos. Então, nesse verso 20, que a gente já havia visto, né, ele diz isso, que a pessoa que conhece o Brahman, tá? Vamos lembrar que o Brahman é a palavra que ele está usando aqui, né? Diversas vezes para se referir ao eu espiritual. Essa pessoa, então, que conhece o Brahman e permanece em Brahman, tá? Cuja mente está fixa no eu espiritual e não é iludida pela consciência corpórea, tá? Em que sentido iludida pela consciência corpórea?
pessoa, quando ela acredita, né, que toda a sua vida ela orbita em torno da busca dos prazeres físicos, então, obviamente, que ela vai supervalorizar esses prazeres físicos e vai depositar o seu senso de felicidade ou satisfação na vida no corpo, né? Na busca de um prazer, ah, através do corpo. E Krishna, ele coloca isso como sendo uma das manifestações da ilusão. Então, é um equívoco a gente buscar a felicidade ou a plenitude apenas em experiências sensoriais. Então, por isso ele diz que essa pessoa que se situa em Brahman, ela não é iludida pela consciência corpórea. Aí ele diz: tal pessoa não se regozija em ganhar o que é agradável e nem se lamenta em obter o que é desagradável, né? Então, de novo, essa ideia de uma equanimidade. A pessoa entende que o seu campo sensorial vai fatalmente oscilar entre experiências agradáveis e desagradáveis, né? Mas a pessoa ela não vai se perturbar com isso. Então vamos dar um passo adiante. Então, aqui no verso 21, Krishna segue dizendo: a pessoa cuja mente está desapegada do contato externo. Então, o que que é isso? Então, esse desapegado é asaktatma. Vocês já viram em outros momentos, tá? A palavrinha sakta, ela se refere à ideia de apego. E asakta, desapego. Então, asakta do quê? Do Bahya Sparshesh. Sparsha é a palavra que a gente usa para o contato entre os sentidos e os objetos dos sentidos. Tá? E Bahya quer dizer externo, né? Ou seja, os objetos dos sentidos são coisas externas à consciência. Então, a pessoa estando desapegada do contato com esses objetos dos sentidos, aí ele diz: Vindati Atmani Yat Sukham. Tá? Ela encontra sukha, ela encontra sua satisfação no Atma, tá? No eu espiritual. Aí ele diz Sabrama, Yoga e o Tatma. Então, essa pessoa que está yukta, ela está unida, engajada, né, na contemplação. Então, a palavra yoga aqui indica contemplação do Brahman, do eu espiritual. Então, essa pessoa, ela Sukham Akshayam Ashnute, ela desfruta de um sukha, uma felicidade ou uma bem-aventurança, que é akshaya. Akshaya quer dizer imperecível, né? É uma felicidade ou uma satisfação permanente. Então aqui Krishna está contrapondo, né? A natureza do Atma, ela tem essa relação com aquilo que é permanente. E a experiência sensorial, né, e de uma maneira geral, todo o nosso fluxo de atividade mental, né, ela está nesse outro campo da impermanência. Então, o nosso prazer que a gente pode ter das experiências físicas e mentais, ele é sempre transitório, né? Ele é um prazer que, num determinado momento, a gente está podendo desfrutar dele, em outro momento, não. Porém, esse prazer da contemplação do eu espiritual, Krishna coloca como sendo um prazer ou uma satisfação constante, perene, né? Obviamente que para a pessoa que realmente consegue repousar sua consciência ali, né? Aí vamos ao verso 22.
Então, aqui ele diz que essas experiências que surgem do contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, elas têm esse potencial de sofrimento, tá? É bem interessante o jeito que ele coloca aqui, ó. Ele usa a palavrinha dukkha, que, como vocês sabem, quer dizer sofrimento, e a palavra yoni. Yoni é o órgão reprodutor do corpo da mulher, tá? Yoni é o útero, o ventre, tá? Então, quando ele diz assim, dukkha yonaya evate, ele quer dizer assim que o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, ele pode ser o ventre, né? Que está ali gerando uma experiência de sofrimento futura. Tá? Essa imagem que ele traz. Tá? Por que que isso acontece? Quando a gente tem uma experiência sensorial que é desprazerosa, desagradável, o sofrimento é evidente, né? A gente não gosta de estar sentindo aquilo, a gente quer se livrar daquela sensação ruim. E quando a gente está dentro de uma experiência que é prazerosa, né? Está nos dando muito prazer, né? Como por exemplo comidas saborosas, relação sexual, todas essas experiências que geram prazeres intensos, né? Por que que Krishna coloca que mesmo essas experiências, elas podem se tornar uma fonte de sofrimento? Porque a gente constrói apego em relação a elas, né? A gente muitas vezes vai se tornando obcecados por esses tipos de experiências, a ponto que ela gera em nós uma sensação, né, de tamanho desejo que a gente está se sentindo sempre insatisfeitos e infelizes, porque a gente não pode ter aquela experiência sensorial prazerosa de uma maneira plena e limitada, né? E aí a gente vai querer sempre mais, mais e mais, e a gente vai se frustrando, né, de não poder sentir um prazer definitivo, né, com aquela experiência. Então, por isso, Krishna coloca que mesmo essas experiências sensoriais prazerosas, elas podem ser ali um ventre, né, que está secretamente gerando um tipo de sofrimento, né? Por isso ele coloca Dukkha e Onaya. E aí, então, por que isso, né? Porque essas experiências, elas têm um começo e um fim, tá? O Adi quer dizer começo. Anta é o fim. Então, essas experiências têm começo e fim, né? Elas são impermanentes. E aí ele diz aqui na conclusão do verso, né, que o Buda, então quem que é o Buda? Tá? O Buda não é só aquele personagem que a gente chama de Buda na história, né? O Buda é o sábio, a pessoa que se situa em Buddhi. Então esse sábio, ele na Teshu Ramate, ele não se deleita nos objetos dos sentidos, tá? Ou seja, ele não vai fazer dos objetos dos sentidos a causa da sua vida, né? Ele pode, inclusive, experienciar as experiências sensoriais, né? Da maneira como a gente experiencia, as agradáveis, as desagradáveis, né? Mas ele não vai colocar o foco da sua vida nisso, ok? E aí, então, verso 23. Então, ele está falando aqui sobre a condição do ser espiritual encarnado no corpo. E ele está dizendo que mesmo nesta condição,
onde a gente está sujeito, né, às leis da matéria, é possível alcançar uma autorrealização espiritual. Tá? Esse é um grande debate, inclusive, dentro da tradição védica, né? O quanto dessa satisfação espiritual ela pode ser sentida, vivida, enquanto a gente ainda está presos, né, a essa natureza material, né? E o quanto essa experiência plena, essa experiência de espiritual plena, ela só é acessível depois, né, do que a pessoa ela se liberta completamente dos limites ali da matéria, né? Ou seja, depois que ela sai dessa vida física, né? Isso é uma questão, ela aparece nas discussões, né, entre os sábios aí da antiguidade védica. E Krishna, ele está dizendo aqui nesse verso que mesmo enquanto a pessoa ainda está num corpo, né, portanto presa às leis da matéria, é possível a pessoa ser feliz, né? Então, como é que ele diz isso aqui, né? Ele coloca aqui, ó, isso. Então, aqui, né? Shaknoti haiva yah sodhum. Então, esse iha, tá? Lembra que a gente já viu alguns versos atrás? Indica essa condição de estar aqui neste mundo, né? E aí ele diz, então, a pessoa, mesmo neste mundo, praksharira vimok. Aqui eu acho que está errada a digitação, tá? A palavra é vimokshanat. É um Szinho com ponto embaixo. Então, praksharira vimokshanat quer dizer assim, mesmo antes da pessoa libertar-se deste corpo físico, então, sharira, né, é o nosso corpo físico. Essa pessoa, né, quando ela é capaz de tolerar o impulso provocado pelo desejo, que é kama, e a ira, que é krodha, tá? Esses impulsos são chamados de vegas. Então, vega é o impulso, né? E o impulso ele é provocado por kama, que são os nossos desejos, e krodha, que é a nossa ira, a nossa revolta pela frustração dos nossos desejos, né? Então, quando uma pessoa ela consegue controlar ou tolerar esses impulsos que surgem dentro dela, né? Sem ficar dando vazão a isso, então ele diz que essa pessoa é um yukta, ou seja, essa pessoa é um yogi, né? E ela é então um, uma pessoa, tá? A palavrinha nara quer dizer pessoa, sukhi, feliz, né? Então no sânscrito, quando a gente tem, por exemplo, a palavra é sukha, né? Sukha quer dizer felicidade, né? E aí, declinando para sukhi, quer dizer, então, a pessoa que é feliz. E aí a gente vai mais um verso à frente. Então, aqui ele fala sobre essa satisfação interior, né? Essa satisfação espiritual, que, como eu coloco, né, ele está contrapondo a essa busca exagerada que às vezes a gente tem de ter a felicidade através da experiência sensorial. Então ele coloca aqui, né, que a pessoa cuja alegria dela, né, é interior, tá? Ele usa agora o termo anta várias vezes aqui nesse verso. Então aqui, ó, yaha indica a pessoa. Antaha,
Anta quer dizer dentro, interno, tá? Como, por exemplo, a palavra anta, do sânscrito, ela deu o inter, tá? Que a gente chama de, né, que a gente daí deriva para o interno, interior. Sukha, tá? Então, sukha, a felicidade. Então, aquela pessoa cuja felicidade é interna, aí ele coloca antar arama, tá? Arama quer dizer o prazer que a pessoa experimenta, também é antar, interno. E aí, tatha antar jyotir. Vamos lembrar o que é a palavrinha jyotir, né? Tentem lembrar de um mantra que vocês conhecem bastante, onde aparece essa palavra. O assator. Isso, né? Então aqui Jyoti é luz iluminada, né? isso, Jyoti literalmente quer dizer luz, né? Então aquele mantra, né? Na segunda linha tem lá Tamaso Ma Jyotir Gamaya, né? Que eu vá do tamas, da escuridão, para o Jyotir, para a luz. Então aqui ele está falando também de uma Antar Jyotir, né? Que é uma luz interior. Então, essa pessoa que tem a alegria, a felicidade interna, né? O prazer que ele experimenta é interno. A luz que ele habita é interna. Esta pessoa é um yogi, tá? Então, de novo, aqui, ó, sa. Então, no sonho vocês vão ver isso aqui geralmente, tá? Yaha, saha. Tá? Yaha quer dizer assim, aquele que, né? Saha indica assim, esta pessoa então é, né? Então é isso que ele está colocando aqui. Aquele cujo alegria interior, o prazer interior, a luz é interior, esta pessoa é um yogi, né? E aí ele coloca aqui, ó, ela obtém esse Brahma Nirvana. Tá? Ele vai repetir agora esse termo em alguns versos no final desse capítulo. Então, Brahma Nirvana significa a bem-aventurança espiritual, ok? É um pouquinho diferente do conceito de nirvana utilizado pelos budistas, né? O nirvana, no sentido ali dos budistas, ele é como se fosse uma espécie de, vamos colocar de uma forma bem simples, né? É uma experiência de cessação da existência, né? Aqui, a palavra nirvana, ela está junto, formando uma palavrinha composta com a palavra Brahman. Então, Brahma Nirvana, tá? O Ramanuja ele enfatiza que a tradução, né, para essa palavra, o entendimento que a gente tem desse termo, é a bem-aventurança de Brahman, a bem-aventurança espiritual. Então, ele diz isso, né? Que essa pessoa, ela, gachati, tá? Ela, por ter se tornado, né, Brahman, ela experiencia a bem-aventurança de Brahman. Ok? Então, algumas palavras aqui sobre o tema que a gente está vendo. Tá? Podem ver que aqui nessa, todo esse trecho que a gente percorreu, Krishna está falando sobre a nossa necessidade ou expectativa inata pela experiência do prazer ou da satisfação, né? Acredito que isso é um dado imediato da nossa consciência, né? Condiz com o que cada um de nós sente. A ideia de que todos nós somos seres inclinados à satisfação, à busca do prazer, né? À busca da felicidade. Isso está assim no cerne da nossa programação, né? Ah, se alguém fizer uma pergunta aqui, né? Quem de vocês gostaria de ser infeliz, né?
vocês desejam estar experimentando dor, frustração e sofrimento, né? Em geral, não vai ter uma resposta positiva para isso, tá? Porque a nossa programação inata é a experiência da felicidade, né? A experiência da plenitude. No entanto, essa experiência, né, ela é buscada de diferentes maneiras, tá? Ela pode ser buscada apenas enquanto um prazer físico, sensorial, imediato, né? Ela pode ser buscada enquanto prazeres egóicos, né, como sucesso, fama, poder, né? Ou ela pode ser buscada num âmbito que Krishna considera aqui superior, né, que seria esse âmbito espiritual. Então, uma satisfação ou uma plenitude espiritual, né? É, o fato é que nós todos buscamos algum tipo de satisfação, algum tipo de felicidade, né? Então, se a gente não tem a referência dessa espiritual, naturalmente a gente vai se encaminhar para satisfação egóica ou, pelo menos, né, para ter satisfações físicas, sensoriais, né? Não há como evitar esse movimento em direção à satisfação. A questão só é como a gente direciona isso, tá? E na visão védica, né? Esse é o propósito da vida humana, a gente tomando consciência de como direcionar essa nossa busca de satisfação para essa satisfação espiritual, tá? Esse é o grande ponto que Krishna está trazendo aqui. Isso contrapõe, inclusive, a visão védica de outras filosofias, né? Então, por exemplo, na própria Índia existiram tradições filosóficas que eram mais materialistas. O principal expoente da filosofia indiana materialista foi um filósofo da antiguidade chamado Charvaka, né? Ele foi uma pessoa que ele dizia assim: não importa o que você faça ou tenha que fazer, o importante é que você obtenha o ghee, né? Então, o ghee, ah, todo mundo sabe o que que é o ghee? O ghee é aquela manteiga clarificada da Índia, né? Ele é considerado como sendo assim a base de todo o alimento, né? Ele é assim é aquele óleo, né, que vai estar presente em toda a preparação dos alimentos e ele confere um sabor muito especial para os alimentos. Tanto que na Índia esse ghee, ele era chamado de ouro líquido, né? E aí assim a grande bandeira, né, da filosofia do Charvaka é que a pessoa tinha que adquirir o ghee, né? A vida ela é orientada em direção a ter o gui, né? Ou seja, possuir aquilo que materialmente me dá satisfação, né? Essa é a filosofia do Chá, né? Se a gente for olhar, por exemplo, na Grécia, a gente já vai ver filósofos materialistas tendo uma visão um pouquinho diferente dessa questão do prazer ou da satisfação, que eu diria assim que é uma visão já um pouquinho mais em direção ao que a gente chamaria de uma experiência de sattva, né, na cultura védica, que é, por exemplo, a filosofia do Epicuro, né? Então, Epicuro ele também foi um filósofo materialista, tá? No sentido de que, assim, falando de uma maneira bem simples, né? Ele não acreditava que existia nada espiritual no ser humano que sobrevivesse após a morte do corpo, né? E ele dizia assim que o grande objetivo da vida humana, né, ou seja, que seria o objetivo nobre da vida humana, seria a ataraxia, tá? Que é a tranquilidade da alma, ou a alma nesse sentido a mente, né, a tranquilidade da mente, e a aponia, que seria assim o bem-estar físico, a saúde física, né? Dizem inclusive que o Epicuro perseguia muito essa experiência do bem-estar físico, né? Ah, porque na sua vida pessoal ele sofria muito de dores de pedra no rim, né? Você sabia disso, Marcelo? Já tinha ouvido essa história, né?
Ele vivia sendo atormentado por dores de pedra no rim. Então, obviamente que ele, assim, tinha um ideal, né, de que uma vida feliz, uma vida satisfatória, seria uma vida onde o corpo não incomoda muito, né? O corpo está ali gozando de um bem-estar, de um equilíbrio, né? Então ele dizia que os prazeres intensos, eles perturbam essa tranquilidade da mente, essa tranquilidade, essa saúde do corpo, né? Por isso mesmo na sua filosofia, que é considerada uma filosofia orientada para o prazer, né? Ele diz que o verdadeiro prazer é a tranquilidade da mente e a saúde do corpo, e não os prazeres extremos dos sentidos, né? Então ele dizia que mesmo esses prazeres extremos deveriam ser evitados, porque Epicuro dizia a mesma coisa que Krishna diz aqui na Bhagavad Gita, né? Eles vão ser causa de sofrimento futuro. Tá? Da mesma forma como a gente tem uma experiência momentânea de prazer intenso, a tendência é que isso depois vire para algum tipo de desprazer intenso, né? Então ele colocava esse tipo de prazer que é assim o equilíbrio, a tranquilidade, a harmonia, né, como sendo o grande prazer, a grande satisfação a ser buscada na vida. Eu traduzo, né, essas palavras do Epicuro dentro da nossa linguagem aqui do nosso estudo da filosofia védica como sendo a busca por esse estado de sattva, tá? Vocês lembram desse conceito? Sattva é aquilo que se diferencia de rajas e tamas, né? Lembra, tamas é aquela energia mais densa, pesada do embotamento, né? E rajas é aquela energia que provoca muita inquietação e agitação e desejos e insatisfação. E o sattva é essa tranquilidade, essa serenidade, né? Porém, a gente tem que lembrar, tá? Só para fechar aqui a ideia, Krishna, em alguns momentos, ele já disse isso, né? Que o ser humano ele tem o potencial de ir além desse sattva, tá? O sattva é uma dimensão de experiência, né? Que pode ser realmente muito satisfatória. A minha vida está equilibrada, está em harmonia, meu corpo está saudável, minha mente está calma, né? Mas Krishna diz que o ser humano ele pode ir além ainda dessa experiência, tá? No sentido de que tem um outro tipo de satisfação que é espiritual, que é esse Brahma Nirvana que ele está chamando aqui, né? E ele vai falar que o caminho do yoga é um caminho que vai nos dando condições, né, de alcançar esse tipo de satisfação espiritual. Ok? Então vamos só até esse ponto hoje. Pode falar, Dionísia. Enquanto você estava falando sobre o Epicuro, eu lembrei que eu tenho um livro que ele fala sobre várias as doenças e a relação dele com a parte espiritual. E dos rins eu procurei porque na minha família tem alguns casos de pessoas que têm problema no rim, eu não tenho. E eu me lembro que uma das coisas que ele fala, isso foi escrito por um médium, ele diz que ter uma doença no rim é o fato de você questionar Deus. Eu achei muito interessante quando você falou, o cara disse que não acreditava em Deus, né? Você morria de Sim, dor nos rins. sim. E realmente naquele livro, isso foi uma coisa que ficou na minha mente. Eu olhei, não lembro o nome do Uhum, livro agora, eu tenho ele, porque eu achei uhum, interessante. Ele fala, é a doença e alguma coisa assim com a questão espiritual. E fala exatamente que quem tem problema renal, assim, é uma pessoa que em algum momento questionou Deus, questionou aquilo que aconteceu com ele, também está ligado a medo e insegurança, né? uhum. Sim. Sobre as Na, questões na- das experiências, ah, pode falar. na visão ayurvédica, o rim ele tem uma relação sim com medo e insegurança. Tem, Agora, o né? sofrimento de questionar Deus, ele é muito maior do que a dor da pedra no rim. Mas que não tem Questionar dor Deus física leva maior um do que a sofrimento muito mais amplo do que só o rim, né? sabe, diz que na física, na questão física, não tem sofrimento maior, diz que é pior do que a dor do parto. E eu posso dizer isso porque a minha mãe teve problema renal, a minha mãe teve 11 filhos, tudo parto normal.
E ela disse que ela nunca teve uma dor tão grande em nenhum parto dela, como ela teve quando ela teve a questão do rim. Então, às Sim, vezes, é uma testemunha de alguém que entende do assunto, né? é, Eu queria te é. perguntar, assim, sobre a questão das experiências físicas, Marco. A impressão que me dá é que quando a gente tem muito essa questão da experiência física, parece que você gasta a tua energia, e aí depois aquela euforia, aquele prazer todo, ele com o tempo ele se esvai e aquela energia ela não é recuperada, né? E ao ponto que Uhum, você, quando você direciona mais a energia para experiências mais espirituais, ele é como se ele se ampliasse ou se purificasse, talvez a energia ela não se esvai, né? uhum. Sim, sim, isso tem essa relação. Tanto que lá no Yoga Sutra, vocês já viram esse verso, né? Quando ele vai falar sobre o Brahmacharya, que é justamente essa moderação dos sentidos em nome de uma busca espiritual, ele diz que o fruto da prática de Brahmacharya é Virya, que é a preservação da vitalidade, né? Então, realmente, toda experiência extrema, toda experiência física muito extrema, né? E mesmo os prazeres muito intensos ou exagerados, né? Eles geram realmente um esgotamento, né? Então, Legal. existe essa Obrigada. medida certa, digamos assim, dos prazeres, né? Uma coisa interessante até que o próprio Epicuro fala, ele divide os prazeres em três grupos, né? Ele vai falar que existe um grupo que são os prazeres naturais e necessários, né? Esses prazeres, eles são totalmente, eles fazem parte de uma lógica assim que está totalmente saudável, está totalmente equilibrado. Por exemplo, a gente tem fome, aí a gente precisa se alimentar na proporção daquela fome, né? Se eu como aquela quantidade de comida que é o suficiente para satisfazer a minha fome, pronto, tá tudo certo ali, né? É um prazer natural e necessário e eu gerei um equilíbrio, né? Eu estou a favor ali do equilíbrio do meu corpo quando eu como a comida na quantidade certa ali, né? Para satisfazer minha fome. Aí ele vai dizer que existem outro segundo grupo de prazeres, são os prazeres naturais, porém desnecessários, né? Então, assim, ao invés de eu só comer para satisfazer minha fome, eu começo a fazer banquetes e altas sofisticações de desfrutes, de gostos e sabores, de comidas. Ou seja, aquilo extrapola, né, a necessidade e aí já vai para um- uma expectativa que eu começo a criar, né, de ter algum tipo de experiência a mais ali, né, da satisfação daquele prazer que seria só natural e necessário. Então ele chama isso de prazeres não naturais e não necessários, né? E depois tem os prazeres não naturais e desnecessários, que aí ele seria assim, por exemplo, fama, poder, prestígio, luxos, a pessoa se ocupar, por exemplo, né, por exemplo, no nosso mundo atual é muito forte o fetiche que a gente tem com tecnologias e marcas de roupas e acessórios e essas coisas todas, né? Então vai assim para um nível assim de exploração de prazeres com coisas que não são nem necessárias e nem naturais, né? Então ele dizia que esses são os piores prazeres, são os que mais vão levar a pessoa a se perder ali, né? Naquilo. É bem interessante essa categoria que ele coloca ali dos prazeres, né? Então, só para concluir esse ponto, esses prazeres que são naturais e necessários, eles são os prazeres normais da vida de todo mundo e que aquilo vai estar relacionado com a manutenção da saúde física e mental da pessoa, né? Então, esses não são prazeres nocivos. É uma coisa é você tratar da manutenção da vida. Outra coisa é você compensar uma, uma necessidade com outra, né? Que nem, eu Isso. preciso comer, mas aí eu tenho
fome emocional que as pessoas falam, aí substitui, aí começa a comer um monte de coisa para substituir algo emocional que está em desequilíbrio. E o terceiro caso é a vidia imperando na vida da pessoa, né? Não tem Uhum. outra explicação, né? É Sim. aquela ilusão mesmo, né? Da pessoa achar que ela vai usar tal marca e ela já vai ser, sei lá, eu não sei o que que a pessoa pensa que ela vai ser, porque na verdade ela vai ter o mesmo destino nessa vida que qualquer outra pessoa. Ela pode se cobrir com o ouro que ela quiser, mas vai chegar um momento em que isso aqui vai embora, né? Tem a data de validade e vai se deteriorar mesmo. Pode colocar ele com todo o ouro lá dentro, que acho que deteriora do mesmo jeito, né? Sim. Ok, gente. Mais alguém gostaria de comentar? Pode falar, Marcos, Fátima. Fátima, depois Marcelo, tá? Marcos, é só uma curiosidade. No verso 23, quando você falou que vega é impulso, tem a ver com vritti? Sim, o Vega é Tem? um tipo de Vritti. Uhum, Vritti é um conceito mais amplo, tá? Vritti são todos os movimentos possíveis que acontecem na mente. uhum, E o Vega é um desejo, um impulso, né? uhum, Existem uhum, Vegas que são, de novo, naturais uhum, e necessários, tá? Como a fome. Eu preciso suprir a fome. O Ayurveda, por exemplo, ele enumera vários Vegas que são os Vegas naturais, né? Por exemplo, quando você está apertado para ir no banheiro, é um Vega. uhum, Você uhum, tem que ir, né? Você não pode ficar retendo ali a urina, uhum, prendendo o seu intestino, você tem que liberar, né? Então, esses são Vegas naturais e necessários. Inclusive chorar. O Ayurveda diz que chorar é um Vega natural e necessário. Quando a pessoa ela sente que ela precisa chorar, ela tem que chorar, né? uhum, Agora, existem outros Vegas que não são necessários, né? Como o próprio Epicuro fala, né? Aí são coisas que vão para um luxo, um fetiche, e coisas uhum, assim, né? Então, por exemplo, ali Krishna fala sobre o Vega que nasce de Kama, né? São esses desejos, as luxúrias todas que a gente pode conceber, né? E o Krodha, tá? Tem o impulso da ira, né? O impulso da ira, como eu falei, ele vem da frustração dos desejos. Se alguma coisa me frustrou, eu tendo a sentir raiva daquilo, né? Eu quero atacar aquilo de alguma forma. Aí surge esse vega, esse impulso da ira, né? Esses tipos de impulsos, na visão védica, a pessoa ela deve aprender a controlá-los. uhum. Legal. Marcos, a diferença entre esses prazeres sensoriais e esse prazer que ele fala que é um prazer mais, essa experiência mais interna e tal, é que os prazeres sensoriais eles são passageiros em si, e essa experiência interna ela é duradoura, assim, ou Isso, tem são outra coisa que os diferencia? os dois argumentos que ele coloca aqui nesse trecho que a gente viu diversos, né? Esse da impermanência dos prazeres sensoriais e a permanência possível, né, da pessoa que consegue repousar seu prazer ali no espiritual. E o fato dos prazeres sensoriais eles serem potenciais fontes de sofrimento, né? Que é quando ele coloca ali dukkha yoni, né? Que é aquilo ali, embora seja um prazer imediato, ele está carregando, né, a possibilidade de se transformar num sofrimento. Coisa que não acontece daí com o Brahma Nirvana, né? O prazer espiritual, ele não se transforma em sofrimento. Ele continua sempre sendo só o prazer espiritual. Então, esses são os dois argumentos que Krishna coloca aqui nesses versos. Mas é possível você gozar desses prazeres sensoriais de uma forma espiritual, assim?
para isso você teria que ter uma consciência, sei lá, de que eles são passageiros e tal. Uhum. Sim, Uhum. é. Ah, de novo, né? Cai nessa categoria. Esses prazeres que são os naturais e necessários, né? Uhum. Por exemplo, todo mundo vai sentir fome algumas vezes por dia e na hora de ir ali se alimentar, vai extrair prazer desse ato de se alimentar, tá? A Cristo não está dizendo que a gente precisa comer coisa ruim, né? A gente vai ali comer, vai ter um prazer ali, né? Se aquilo está dentro do equilíbrio da necessidade do corpo, ele é um prazer que não tem, assim, nenhum problema, né? Dentro dele. A questão é essa, né? É que a gente tende a, em geral, a gente está distante desse prazer espiritual que ele fala, e aí a gente vai supercompensar, né? A nossa necessidade de prazer nesses prazeres sensoriais. Aí a gente tende a fazer com que aquilo fique mais intenso, né? Então eu não vou só comer, eu vou, assim, realmente fazer uma. Ali eu vou fazer um banquete, né? Preciso ir num lugar assim rodízio ilimitado, né? E aí eu quero desfrutar e desfrutar e desfrutar daquilo. Mas naturalmente o que acontece? Esse tipo de prazer exagerado, ele cria um desequilíbrio, né? Aí vai dar um sofrimento que vem depois, né? Então esse é o ponto. Então, a consciência espiritual relacionada com o prazer físico é justamente conseguir viver o prazer físico, apreciando esse prazer físico naquela medida onde ele é natural, necessário e não causador de danos, né? Seria Obrigado. mais ou menos isso. Ok, gente. Marcos, posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim. Bem rapidinho. Então, a solução para isso, na visão védica, talvez não seja de uma vida só, porque é um trabalho intenso, mas que se fosse de uma vida só, ou se é, ou pode ser, ela está linkada ali com o Yoga Sutra do Ashtanga Yoga, são aqueles passos que vão tornar uma pessoa cada vez mais preparada para não se envolver tanto no mundo material e estar um pouco mais equânime, né? Porque é bem difícil quando a gente. É bem difícil que eu digo assim, a gente está no mundo, então é ser do mundo, é estar no mundo sem ser do mundo. É um trabalho assim. Aí, qual o caminho para sair disso seria mais ou menos aquele Ashtanga Yoga? O que que eles dizem? Uhum. Também. É importante olhar assim, dentro da Bhagavad Gita, o caminho ele vai ser todo explicado, né? Mas o Ashtanga Yoga ele está alinhado com isso, tá? O Ashtanga Yoga de uma certa forma está presente dentro da Bhagavad Gita. Então, sim, existem vários elementos que constituem essa prática, né? E o quanto a gente vai conseguindo se conectar com esses elementos, mesmo que seja assim, às vezes a gente não vai se conectar tão bem com todos eles, né? Mas um pouco que a gente consegue ir pegando disso, a gente vai realmente conduzindo aí, né? A nossa vida nessa direção, né? E é um processo, assim, as pessoas elas vão ter dificuldades diferentes dentro desse caminho, né? Aqui, por exemplo, a gente está falando do prazer sensorial. Fato que para algumas pessoas às vezes isso pega mais, para outras pessoas um pouquinho menos, né? Tem pessoas que já são meio austeras com essa questão de prazeres físicos, né? E tem outras pessoas que às vezes sentem uma coisa muito forte, assim, né? De relação com apegos, de prazeres físicos. Aí, assim, aí a gente vai ter que olhar também isso no nível individual, né? Como que para cada uma dessas pessoas isso pode sendo trabalhado, redirecionado e tudo mais, né? Ok, gente. Então concluímos por hoje, tá bom? Então, quarta que vem estamos de volta.
Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, Muito Marcos. obrigada. Tchau, gente.